Fala galera, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Eu não sei que hora do dia você está vendo esse vídeo. É um prazer estar de volta. Queria falar para vocês que o canal Ao Infinito e Além não está esquecido, ele está em pausa. Então, ele está em pausa, mas é porque eu tenho me dedicado a outros projetos. Acho que vocês já me conhecem um pouquinho, vocês já perceberam que minha caminhada de vida é passar algumas mensagens, é tipo comunicar algumas coisas. Então eu faço isso basicamente por qualquer meio necessário. Fica aqui a citação. Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que foi por isso que eu criei o canal, é por isso que eu criei a página Ligando os Pontos junto com meu parceiro, é por isso também que eu coloquei tudo isso em pausa para nesse momento estar mais dedicado a uma caminhada musical artística, porque eu adoro textão, eu faço textão desde sempre, escrever, fazer livro e pá, não sei o que, é o que eu mais sei fazer, eu acho, só que isso tem um alcance extremamente limitado, né? Então, a partir dessa percepção, eu expandi, estou começando a fazer essas mensagens via música, via rap, trap, funk, e tô até me descobrindo muito mais afim com isso do que com os próprios textão, sabe? Isso tem sido uma percepção muito doida. Enfim, eu vou mostrar pra vocês depois, eu vou deixar uns links aí do que eu já lancei, mas hoje meu papo com vocês é sobre uma parada que eu escuto muito, 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 desde dentro dos movimentos pan-africanistas que se dizem nem direita nem esquerda, que saiu uma outra parada que depois a gente vai trocar ideia, não confundir isso com ANCAP que se diz nem direita nem esquerda, sabe? Não é a mesma coisa. Tem gente que se diz nem direita nem esquerda e é de direita. E tem gente que se diz nem direita nem esquerda e é esquerda e nem sabe. Mas a gente vai trocar ideia sobre isso depois em outros momentos. Meu ponto hoje é para aquelas pessoas que falam: ai, porque agora eu tenho nojo de usar a camiseta da CBF. Aquelas pessoas que dizem: a gente tem que recuperar os símbolos nacionais, a bandeira do Brasil, pipipi, papapá, pipipi, papapá. O papo de hoje é para você. Então, se liga que depois da vinheta, eu te explico. O primeiro ponto sobre a bandeira é que a gente não sabe direito, né, da onde vem essa simbologia que ela traz. Então ela tem uma frase, ela tem as cores, algumas formas geométricas, e contam pra gente uma história, só que boa parte dessas histórias nem é verdade. Então falam, o verde simboliza nossas matas, o amarelo nosso ouro, o azul o nosso... Mentira! Mentira! Isso é mentira! Isso é mentira, gente. Olha só, eu até separei aqui, estava tudo anotadinho. O verde é a construção da bandeira brasileira atual, ela é baseada na bandeira imperial de antes, que é basicamente a mesma coisa, só que em vez do símbolo monarquista, você tem esse símbolo azul agora. Eu vou botar uma aqui, vou botar outra aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Uma bandeira é exatamente igual a outra. Ou seja, essa simbologia já vinha de antes. E por que ela vinha de antes? Porque o verde significa a Casa Real de Bragança e o amarelo a Casa Real dos Habsburgo. Ou seja, são duas dinastias monárquicas europeias. Uma de ascendência portuguesa, a outra de ascendência holandesa, alemã, eu não tenho certeza, austríaca. Ou seja, os nossos símbolos nacionais hoje, a nossa identidade nacional é construída em cima da simbologia colonial. Isso só reitera o que eu sempre digo, que o Brasil continua sendo uma colônia. Não só o Brasil, toda a América Latina e boa parte do mundo. Ponto. Boa parte do mundo. Ponto. Então essa bandeira, eles mudaram o significado, mas para a gente preservar a mesmíssima simbologia. Aí você adiciona o quê? Você adiciona aquela frase, ordem e progresso. Ordem e progresso, para quem não sabe, é um lema positivista. E o que isso significa? Significa que se a gente mantiver uma determinada ordem, a gente atinge
um determinado progresso. É basicamente isso. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E o que isso quer dizer? Se a gente não fizer nenhuma mudança estrutural grande, se a gente não chacoalhar a sociedade, se a gente em momento nenhum rasgar esse tecido democrático, esse tecido social, a gente vai atingir o progresso. Só que o progresso significa o quê? O que significa ordem e progresso? A ordem a ser mantida é a senzala quieta e a casa grande lucrando. Seja qual nível de representação e simbologia isso carregue, é exatamente isso que a frase ordem e progresso evoca. Então, quando você bota a simbologia das cores coloniais da Casa de Habsburgo e da Casa de Bragança e adiciona isso, que a ordem deve ser mantida para a gente atingir um progresso, aí você entende perfeitamente por que hoje esses símbolos, a bandeira do Brasil, a própria camiseta da CBF, estão sendo tão bem utilizados e foram tão bem explorados nos últimos 10, 15 anos pela extrema-direita e pelos ultranacionalistas, pelos supremacistas brancos. Eles foram tão bem cooptados porque não foram cooptados. Eu costumo dizer que esses símbolos nunca estiveram tão bem representados. O Estado brasileiro sempre foi nazifascista. Sempre. Não é com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro ele é mais. E ele atinge outras camadas. Mas ele sempre foi um Estado genocida. Desde a sua fundação, durante os governos do PT e hoje. Você acha que isso é exagero? Pergunta para qualquer liderança indígena. Qualquer liderança indígena. Eu vou citar e vou deixar 2 nomes aqui para vocês procurarem. Ailton Krenak e o Cacique Raoni. Eles explicitam sempre que a luta contra o bolsonarismo, a luta contra o governo fascista do Bolsonaro, é a mesma luta, é uma luta de continuidade que já vinha durante o governo Dilma, durante o governo Lula e anteriormente. Porque basicamente em 1500 o mundo, a sociedade indígena, as sociedades que existiam foram invadidas, colonizadas. Uma coisa que eu acho importante a gente sempre ressaltar e sempre dizer é que se diz muito, nossa bandeira nunca será vermelha. Pois a nossa bandeira sempre deveria ter sido vermelha e muito antes de qualquer papo sobre comunismo, Marx ou socialismo. Muito antes. Brasil significa aquele lugar onde fica a brasa. Brasa mesmo, igual do churrasco, sabe? Carvão incandescente, vermelho. Esse nome foi dado por causa do pau-brasil, que era vermelho por dentro. Então, faz todo sentido do mundo que o Brasil tem uma simbologia e carregue o vermelho na sua simbologia. Talvez o fato deles baterem tanto nessa tecla de não será vermelho seja para evitar aquela associação quase automática com o urucum indígena e aquelas pinturas tribais. Então, vai ser vermelho assim. Vai ser vermelho assim. Olhar para um país que nem o Brasil e imaginar que somos todos um povo só e que ordem e progresso é o caminho, é adotar o discurso do genocida e incorporar como sendo absoluto. É fazer de conta que não existem divergências e disparidades dentro da construção da nossa sociedade. Que não é nossa sociedade, na verdade, é deles. A sociedade é deles, o Estado brasileiro é deles, sempre foi. E, sinceramente, tendo a pensar que sempre vai ser. Por isso que o que eu proponho, e não proponho sozinho, vejo várias correntes e várias vertentes e vários pensamentos a respeito, é que a gente reconstrua os símbolos, que a gente não ressignifique. Porque eu não quero achar que a cor da Casa de Bragança é a cor das matas que a gente destrói em prol do capital estrangeiro até hoje. Tipo, isso não faz sentido. Sabe? Então a gente precisa refundar não só o Brasil enquanto nação, mas a gente precisa refundar nossas próprias identidades. Então, a partir daí, eu vou deixar algumas imagens, algumas bandeiras aí que a galera propôs e pensou e alguns artistas criaram. É uma campanha que rolou, acho que foi no Twitter, eu não tenho certeza, vou deixar os links aí. Enfim, diz aí pra mim o que vocês acham a respeito. Sobre cinismo institucional, eu queria citar alguns lemas para deixar bem marcado o que eu quero dizer com isso. Então, quando os nazistas, por exemplo, escrevem "o trabalho liberta",
na entrada do campo de concentração, é exatamente isso que eu chamo de cinismo institucional. Por exemplo, você ser dono de proprietário e acionista de uma das maiores companhias escravocratas do mundo, fazer dinheiro vendendo gente e escrever uma teoria econômica chamada liberalismo, falar sobre a liberdade dos mercados. É fácil, muito fácil você defender mercados livres quando é a vida dos outros que você está mercantilizando, não a sua própria. Então, assim, mais uma vez, cinismo institucional. Isso é a marca da supremacia branca. Por exemplo, quando um terrorista branco entra numa escola e mata um monte de gente, ele é um aluno doente. Quando um jovem negro saqueia uma loja durante um protesto, ele é um marginal. Entende? A forma como você constrói essa imagem e como você repercute essas imagens faz parte desse processo. A questão é quanto dele você aceita, compreende e se coloca disposto a confrontar. Não são temáticas simples e nem fáceis de compreender, mas eu tenho a impressão de que a gente está trabalhando aos poucos, e não só eu, não estou falando só de mim, como se eu fosse tudo. Não é isso não, mas existem várias frentes onde isso está se desenrolando. E sobre a construção dessa nova identidade nacional, esse novo povo brasileiro, que não é novo na verdade, é só uma modificação, porque eu aprendi com um professor de letras que não é professor, mas eu não sei. Eu aprendi com um professor que brasileiro, esse sufixo só existe em brasileiro, não tem argentineiro, italianeiro, é italiano, argentino, francês, holandês. Brasil é o único que termina em eiro, e eiro é sufixo, é fim de palavra dado para profissão. Então você tem o carpinteiro, você tem o barbeiro, você tem o jardineiro, você tem o brasileiro. Brasileiro significa aquele que explora o pau-brasil, ou seja, a identidade que foi vendida para nós, segundo esse cinismo de ordem e progresso, é uma identidade de genocídio indígena, escravização africana e exploração de recurso natural. Tudo isso para quê? Para manter o meio de vida, o funcionamento metropolitano da Europa e das elites europeias ou ocidentais aqui dentro dessa grande colônia. Então, não basta a gente ressignificar os símbolos deles, a gente tem que destruir os símbolos deles e fomentar a construção de uma nova identidade. Enfim, tô na guarda. Demorou? Tem mais coisa em breve, eu tô com alguns engatilhados, acho que agora mesmo eu já vou gravar mais, então vocês vão me ver por aqui com um pouco mais de frequência aí nos próximos dias ou semanas. Demorou? Um beijo, tamo junto.